Fala galera, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula zero de Física. Meu nome é Pedro, sou professor de Física aqui do Coletivo Vem desde 2018 e é um prazer enorme estar com vocês aqui nessa primeira aula de Física de 2020. A gente ainda está no eixo temático de pandemia e saúde pública, que é o eixo que vocês estão acompanhando aí durante esse primeiro mês de cursinho, que foi o mês de junho. E a gente também vai dar nossa contribuição dentro do espectro da física para esse eixo temático, que é o eixo temático da pandemia. A gente espera que vocês gostem dessa primeira aula, que vocês estejam com a gente. Não desistam desse curso, é muito importante para a gente que vocês continuem nesse curso até o final com a gente. Contem com a gente durante todo esse processo. A gente sabe que não está sendo um período muito fácil para todo mundo, né? Está sendo um período bem complicado, de muitos desafios, mas a primeira mensagem que eu gostaria de passar para vocês é que vocês não desistam dessa jornada. A gente vai estar aqui com vocês durante toda essa caminhada. Eu gostaria de apresentar, né? Eu vou deixar aqui os meus colegas que fazem parte do grupo de física junto comigo se apresentarem. Eles que vão estar acompanhando vocês junto comigo nessa trajetória aí de descobrimento pelo maravilhoso mundo da física. Então, eu vou deixar cada um se apresentar aqui, começando pela Rebeca. Oi, pessoal. Meu nome é Rebeca e eu faço engenharia de produção na FEMAIS. Eu estarei junto com vocês para ajudar no que der. Fala, galera. Meu nome é Berdan. Eu faço engenharia mecânica na UFRJ de Macaé. Estou no 7º período e eu vou tomar a frente junto com o Adson na parte de Física 2, que seria mais a parte de termologia e ondas. Mas também, como a Rebeca e o Pedro disse, estamos aqui para ajudar em toda a física. Então, quando precisar, pode contar com a gente. É isso. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Adson, né? E eu junto com o Berdan, né, a gente vai estar ajudando aí vocês, né, em Física 2. E eu faço engenharia mecânica na UFRJ, né? Estou no nono período. E nosso ideal é conseguir vocês terem um aprendizado em conjunto com a gente, né? Se sintam livres para perguntar, tirar dúvida. E quero deixar bem claro que qualquer coisa assim, que vocês quiserem, podem mandar mensagem, não é para ter vergonha não, a gente está aqui para ajudar. Oi, gente, meu nome é Matheus, eu faço engenharia de controle e automação no IF e sou professor do coletivo há 11 anos também. E vou ficar responsável junto com a Rafa pela parte de Física 3. E aí, galera, meu nome é Rafaela, eu faço ciência da computação na UF. Estamos aqui, como os meus amigos aí já falaram, para ajudar vocês, auxiliar no que for preciso e necessário. Vou ficar junto com o Matheus na parte de Física 3, mas o que der e o que tiver ao nosso alcance de ajuda e de fazer com que vocês trilhem da melhor forma possível esse caminho aí de pré-vestibulando, nós estamos juntos. Isso aí, pessoal. A galera se apresentou agora e vocês devem estar se perguntando o que é Física 1, Física 2 e Física 3. E assim, a gente resolveu nesse curso online dividir as físicas em 3, né, que vai ser a parte de Física 1, que vai tratar apenas da parte de mecânica, que é a parte que estuda o movimento dos corpos. A gente dividiu em Física 2, que vai ser a parte que vai cuidar com vocês da parte de termologia, que é o estudo da temperatura dos fenômenos térmicos, ótica e ondas, ondulatória, e a Física 3, que vai estar abordando com vocês a parte de eletromagnetismo. A gente resolveu fazer dessa forma porque a gente julga que o progresso de vocês vai ser melhor e essas disciplinas, muitas das vezes, elas não exigem um pré-requisito muito forte uma da outra. Então, a gente espera que vocês consigam acompanhar e aí qualquer coisa, deem um feedback para a gente do que vocês estão achando dessa metodologia. Beleza? Essa aula de hoje, o intuito dessa primeira aula, zero, é a gente bater um papo sobre a física, bater um papo aí sobre a história da física, o que a física é, para que serve a física, né? Antes de a gente começar falando, jogando números e equações aí na cabeça de vocês, a gente quer dar uma introdução geral de como que a física se manifesta no nosso cotidiano. A gente acha que o conhecimento, às vezes, ele está escondido só dentro
da universidade, das coisas mais complexas, e, na verdade, a gente tem muito conhecimento aí ao nosso redor, que a gente poderia estar analisando de maneira física. E aí, junto, para contribuir com esse debate com a gente, como a gente está dentro do eixo temático de pandemia e saúde pública, a gente também convidou uma professora muito especial para a gente, que é a Carolina Werneck, que é a coordenadora da área de biologia, e ela também vai estar aqui com a gente hoje, debatendo um pouco sobre a história da ciência, do método científico e complementando esse debate aí. Seja bem-vinda, Carol, também, se você quiser se apresentar para a galera. Oi, gente. É um prazer estar no meio de vocês. Física é uma disciplina muito interessante. Eu estou aqui para aprender também. Espero que seja uma boa aula. E é isso. Isso aí, pessoal. A Carol, ela é professora de biologia. Não coloquem no WhatsApp dela questões do ITA de física, por favor. Senão ela vai ficar triste com vocês. A Carol é uma maga da biologia. Então, poupem ela desse trabalho. Então, eu... Vai ficar triste com vocês e triste com a gente. Eu faço isso. Então, a Rafa vai começar essa aula aí, esse debate, junto com a gente, falando aí sobre uma introdução do que é a física, o que é, para que serve a física. Então, vai lá, Rafa, é contigo. Então, gente, eu acho que talvez o primeiro questionamento que vem na nossa cabeça quando a gente pensa na física é o que é e para que serve, né? Eu acho que a gente passa grande parte da nossa vida na escola tentando entender para que a gente aprende o que a gente aprende. E a primeira coisa que a gente precisa falar sobre física, especificamente, é que a física ela está em tudo. A física ela está desde grandes complexidades, como a exploração do universo e o reconhecimento de novos planetas, novas galáxias, como nas pequenas coisas do nosso dia a dia, na forma como a pia que a gente lava a louça tem. Tudo, na verdade, tem física, né? O grande objetivo da física é explicar o mundo real, o mundo que a gente vive e os mais diversos fenômenos que existem nele. A gente acaba usando a ferramenta da matemática, né, para fazer os cálculos, para se aprofundar de uma maneira maior, mas a grande intenção da física é a gente conseguir cada vez mais explicar as coisas que nos cercam, né? Dar uma base para o nosso entendimento do mundo que a gente vive. E a partir do momento que você consegue entender isso e consegue abrir mudar, na verdade, a sua forma de olhar, as coisas que te cercam começam a fazer mais sentido. Você entende, por exemplo, que um carro andando uma determinada velocidade, passando, né, fazendo um caminho, ele vai chegar num tempo exato no percurso dele. E isso tudo está linkado com a física. Você vai entender o porquê que você precisa fazer uma determinada quantidade de força para mover um objeto, uma caixa, e etc. Então, desde as coisas básicas que a gente faz até como que a internet está no nosso computador, como que a gente está fazendo essa transmissão, como que os satélites estão em órbita e ajudando a gente a transmitir sinais de TV, tudo isso é física. Eu vou chamar meus amigos aí também para o debate, para a gente conversar com vocês um pouco sobre o que é, para que serve e qual é a história, né? Como que a gente chegou até aqui. Eu acho maneiro falar isso também, quando você fala da parte do carro e tal, a gente, às vezes, algumas perguntas bobas surgem na nossa cabeça, né? Por exemplo, quando o carro freia, por que a gente é projetado para frente? Ou por que quando o carro faz curva para a esquerda, o nosso corpo é jogado para a direita? E por que quando o carro faz curva para a direita, a gente é jogado para a esquerda? E tudo isso é um conceito físico, né? Que é o conceito de inércia, que é um dos conceitos que a física aborda, né? Se você está num estágio ali de movimento, se você tem uma condição inicial de movimento, quando você está dentro do carro, a sua velocidade é a mesma velocidade do carro.
E aí, quando o carro freia abruptamente, a sua tendência é continuar se movendo na velocidade que você estava antes, que era a velocidade do carro. Por isso que seu corpo é projetado para frente. Né? Então, assim, são vários exemplos que a gente pode citar aí da física que estão no nosso cotidiano, desde funcionamento de aparelhos da nossa casa, até exemplos mais gerais de como a natureza se comporta. A grande parte do que o Pedro e a Rafa falaram se encaixa, fazendo um pouco da explicação do que o Pedro falou sobre física 1, 2 e 3, se encaixam muito bem na física 1, relação de cinemática, dinâmica e etc. Agora, quando você vem mais para frente, em física 2, você começa a entender um pouco mais de temperatura, como que ocorre a troca de calor, como que ocorrem todos esses fenômenos relacionados à hidrodinâmica também. Na física 3 a gente começa a ver relação de ondas, relação de luz. Então, é algo que, por exemplo, a luz mesmo é algo muito interessante, porque a gente está vendo a luz é uma onda. O seu celular ele tem também uma onda, ele emite uma onda, ele recebe ondas, e é a mesma onda, a onda é a mesma nomenclatura, né, que a gente chama de onda, mas são tudo ondas. Então, a gente explica isso para vocês no futuro, meio que divide e dá uma explicação base para todos esses fenômenos. Isso, e como a gente tem várias perguntas, né, a ser feitas sobre o mundo que nos cerca e o mundo que a gente habita, hoje a gente já tem algumas perguntas respondidas pela física e outras perguntas que ainda não são, como, por exemplo, o que é a matéria escura. Existem vários físicos, várias pessoas que se debruçaram sobre esse tema e ainda não conseguiram chegar a um conceito. Os grandes físicos vão falar que a grande ideia da física, e não só da física, como de todas as ciências em geral, é o mistério, né? A partir do momento que você tem um mistério, que você tem algo que você queira descobrir, que você tem você pesquisa, você se utiliza das fontes anteriores e começa a adentrar mais nesse universo. Então, a gente também convida vocês a serem sujeitos ativos, não só da história como humanidade, mas da história da física e da ciência também. Por que não? Quem sabe um dia algum de vocês está fazendo essas perguntas e também respondendo elas, né? Então é interessante. Quando o bichinho da física te pica, é difícil você querer largar, porque você começa a enxergar as coisas de maneira diferente. O Matheus, ele citou a questão da luz, né, que vem a ser mais a questão da física moderna, e um dos pais da física moderna que descobriu até a forma como a luz é enviada através de pequenos pacotes de energia, que é o Max Planck, ele falava que a forma como você olha para as coisas muda a forma das coisas existirem, a forma como as coisas são. Então, é esse convite que a gente faz para vocês que vocês adentrem e não vejam só a matemática, a física, mas que vocês comecem a questionar as coisas que estão ao redor e comecem a se interessar por isso e comecem a responder essas perguntas junto com a gente auxiliando. E como toda história, tudo tem um começo, um início, né? Um meio e uma continuidade, porque a história ela continua, ela não para na gente e vai continuar depois da gente. Eu acho legal agora a gente também começar a falar para vocês, né, um pouco sobre como que a gente chegou até onde a gente chegou, como que a física começou. Então, aproveitando assim o gancho da Rafa, do Matheus e do Pedro, né, falando um pouco de como a física faz parte do nosso cotidiano, né, e como ela está a todo momento com a gente, né, eu acho que essa foi a inspiração, né, para tentar começar a entender os fenômenos da natureza, né, que a física nasce assim, pela observação, né, e o legal, né, é importante falar, né, que ela começa na Grécia Antiga, né, e a física surge, né, a partir da filosofia, né, que as pessoas que analisavam, observavam e tentavam entender os fenômenos eram chamados de filósofos naturais. Então, assim que começa o surgimento da física, né, com Aristóteles tentando entender os fenômenos da natureza e tentar compreender e descrever o porquê acontecia, tentando tirar um pouco do misticismo e
e dar uma explicação sobrenatural porque cada fenômeno acontecia, né? Só complementando um pouco, cara, a gente com Aristóteles em si, a gente está na Grécia Antiga, né? Algumas centenas de anos antes de Cristo, se eu não me engano. Mas mesmo antes disso, a gente já tem, por exemplo, monumentos como Stonehenge, acho que é assim que se pronuncia. São monumentos que você tem relação direta com a astronomia, cara, e aquilo data de milhares de anos antes de Cristo. E é uma relação que, querendo ou não, quando você compreende a relação da relação de nascer e pôr do sol, solstício e equinócio, você tem uma relação ali da astronomia com ele, é algo que a gente só não compreende mais da ciência aplicada ali por falta de registros históricos. Então, como você falou que a gente está na ciência, na Grécia Antiga ali, a gente está falando da Grécia Antiga porque a gente possui muitos registros históricos da Grécia Antiga. Mas nada impede da gente ter o conhecimento físico anterior da África, da Ásia. Simplesmente a gente não possui os registros históricos, né? E como você falou de Aristóteles também, da própria Grécia Antiga, você começa com Tales de Mileto falando sobre a água, que a essência era a água, e ali você tem vários, você tem Demócrito, você tem vários que falam, eu acho que o âmago é a terra, fala que o mundo é centrado em torno da terra, outros falam que é o ar. Aí você tem Pitágoras, que a maioria já conhece, que fala que números, na verdade, são... Aristóteles era um que comentava que era o éter, se não me engano, né? Então, só para fazer um gancho, que o conhecimento começa, muito provavelmente até antes de Tales de Mileto, mas assim, você tem vários conhecimentos que eles foram evoluindo um sequencialmente ao outro, pessoas pegando ganchos de outras pessoas, Aristóteles pegando alguns ganchos de Platão, negando algumas coisas que Platão falava. Platão era um discípulo, Aristóteles era um discípulo de Platão, assim como Sócrates foi. Pegando um pouco do gancho que o Matheus falou, é até interessante quando você começa a observar a astronomia, que faz parte da física. Um dos mais antigos sítios astronômicos que se tem no mundo, ele é datado de mais de 7.000 anos atrás, e ele fica no Egito. Então, infelizmente, por falta de registros históricos, e por também, talvez vocês com certeza vão aprender isso mais em história, todo um apagamento de uma cultura por essa centralidade europeia que a gente tem hoje na ciência moderna, de uma forma ou de outra, a gente acaba não sabendo exatamente como que surgiu e onde surgiu, porque, na verdade, a gente sabe que já existiam coisas e já existiam pesquisas anteriores ao que a gente acredita que seja, né? Tanto que o primeiro sítio, exatamente, o sítio mais antigo é o sítio no Egito, né? Que está na África. Que não era física, datado como física ainda, né, Rafa? Que esse sítio de astrologia era tão importante para eles que, pela necessidade que eles tinham em fazer sua cultura lá, né? Então, eles usavam essas observações para saber quando ia ter as cheias no Rio Nilo, no caso, para trazer essa água para a sua região ali, para conseguir plantar coisas para viver. Então, querendo ou não, isso é um estudo da física já, só que não era datada como física. Então, isso acaba se perdendo no tempo por falta de registros. É muito interessante. Eu ia comentar algo da Rafa, mas quando você falou do Rio Nilo, eles seguiam os sírios, o pôr quando o Sírio estava se pondo, né, para a colheita. Então, eles já tinham conhecimento astronômico de alguns conhecimentos, de alguns detalhes, de algumas estrelas, e utilizavam esse conhecimento para a colheita, além de vários outros fatores, como você mencionou um deles. Né? Isso. Algo que poucas pessoas sabem, né, e relacionam, é que como a física, como a gente falou anteriormente, a gente tentar explicar o mundo real, acaba que a química e a biologia, eles estão linkados à física, né? Existem alguns pesquisadores que falam que a física, ela vai tentar, né, explicar o mundo real como um todo, e a química vai esmiuçar ali o que acontece no macro, né, no nível molecular, e a biologia vai esmiuçar aquilo dali
o que acontece com os seres vivos, né? Então, na verdade, é todo um compilado de ideias que vão sair do mesmo local. Para que existimos, o que somos, como as coisas funcionam, que está completamente direcionada à filosofia, né? E que é datado desde que o homem é homem, desde que você tem essa consciência do seu raciocínio, eles se questionam, então não tem, apesar da gente ter uma base histórica, a gente sabe que desde que o homem precisa fazer uma cultura, colher, plantar, subsistência, né, a sua subsistência, eles vão começar a olhar para os fenômenos naturais, vão começar a olhar para a natureza e tentar utilizar ela da melhor forma possível. É interessante falar também que a física ela veio realmente surgir após o século XV, com a divisão da filosofia, ela se desmembrou em 5 partes. Porém, foi no período do Renascimento, onde teve um movimento cultural chamado Revolução Científica. Então, foi onde o pessoal ficava questionando, ficou mais crítico para poder desmembrar toda a filosofia, por trás dos mitos de Aristóteles e outros pensadores, que surgiu os outros eixos. A gente pensa que o conhecimento ele tá dividido em caixinhas, assim. Tem essa divisão, física é uma caixinha, química é uma caixinha, biologia é uma caixinha. Mas, na verdade, quando a gente analisa os fenômenos naturais, eles são muito transdisciplinares, né? Você pega o mesmo fenômeno e você analisa aquilo do caráter físico, você analisa aquilo do caráter químico, você analisa aquilo do caráter biológico sem necessariamente você mudar de fenômeno, você está analisando a mesma coisa. E essa ideia de que o conhecimento ele é segmentado é uma ideia extremamente mercantil, que nasceu na Revolução Industrial, né? Que nasceu quando a Revolução Industrial chegou e você necessitava de trabalhadores naquelas fábricas e você tinha a segmentação de trabalho. Então, a gente convida vocês a fazer essa reflexão de que a ciência ela não é dividida. A ciência ela é uma coisa só, ela só tem múltiplas vertentes de análise e conforme você vai conhecendo essas vertentes melhor, e aí a gente convida vocês para se debruçar junto com a gente nessa jornada, você vai entendendo que a física é só um pilar de muitos que regem os mesmos fenômenos. Então é muito interessante a gente pensar que a natureza ela não é só um grande mural onde cada um tem sua colocação ali. A física tá num determinado fenômeno, mas a química não entra no meio. Então isso não faz muito sentido quando a gente analisa a ciência como um todo. E como o Pedro bem colocou, né, como futuros cientistas que eu acredito que vocês irão ser, independente da área, seja da área de sociais, seja da área de humanos, seja da área de biológicas ou da área de exatas, né, matemática e da Terra, é interessante quando a gente vai lá atrás e você pega esses grandes pais do conhecimento, como Newton, eles não eram só considerados físicos e matemáticos, eles eram também considerados filósofos, porque tudo começava com uma grande pergunta. E o Newton ele fala que ele não sabe o que as pessoas pensam dele, mas que ele se sente como uma eterna criança. E eu acho que o grande resgate que a gente precisa fazer é justamente o resgate da nossa infância, daquela criança muitas das vezes curiosa que a gente era, querendo saber por que o céu é azul, por que o mar tem ondas, por que eu jogo uma caneta e ela cai, porque foi assim que foi descoberta a gravidade. E a gravidade hoje ela é a lei que rege a maioria das nossas circunstâncias de vida na Terra. Então, essa primeira aula é justamente fazer um convite a vocês, para vocês resgatarem também a sua criança interior e embarcar com a gente aqui só no papel de auxiliar, porque vocês são protagonistas da história, nesse mundo de descoberta que a física e todas as outras matérias que vocês vão estar inseridos permite você entrar. Né?